Coríntios, esta já era a terceira vez que vou visitá-los. Como dizem as Escrituras Sagradas, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Quero dizer uma coisa. Vocês que pecaram no passado e a todos os outros durante a minha segunda visita, eu já tinha dito isto. E agora estou longe e repito, na próxima vez que eu for, não vou ter pena de ninguém. Então vocês terão todas as provas que quiserem de que Cristo fala por mim. Palavra do Senhor. Pedir a todos que continuemos de pé para nós ouvirmos o hino nacional brasileiro. Registrar para o vereador Paulo Eduardo Gomes. E queria convidar o excelentíssimo senhor prefeito da cidade para fazer a leitura do nosso início de ano legislativo.
Bem, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, amigos, amigas. Eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, o presidente desta casa, meu querido amigo vereador Cal. Essa casa onde eu tive a oportunidade de exercer durante 2 mandatos e meio a atividade parlamentar, e que da mesma forma que a experiência parlamentar da Assembleia Legislativa do Rio me proporcionou experiências importantes para que pudesse, nesse último período, exercer o governo e a chefia do Executivo da nossa cidade. Guardo aqui lembranças positivas, outras nem tanto, embates, onde combatemos com coragem, em defesa de Niterói, as causas que sempre propugnamos e defendemos. Queria também agradecer a presença do meu querido amigo e irmão, que compartilhou comigo esses anos todos as dificuldades e desafios da governança da cidade na condição de presidente do Poder Legislativo, querido vereador Paulo Bagueira, e que hoje tão bem representa Niterói na Assembleia Legislativa do Rio. Gostaria de cumprimentar a minha querida amiga e secretária de Fazenda, que também nesses anos teve um papel absolutamente destacado, importante, de lealdade, de competência, assim como vários outros secretários, mas de maneira muito especial na gestão da Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Fazenda. Minha querida secretária Giovana, também queria agradecer a sua presença. E, através da secretária Giovana e do meu secretário de Planejamento e Modernização da Gestão, meu querido amigo e irmão Axel, queria agradecer a presença de todos os secretários e secretárias. Queria cumprimentar todos os vereadores presentes, na pessoa do primeiro secretário Emanuel Rocha, também o vereador Atratino, vereador Paulo Eduardo, vereador Andrigo, vereador Paulo Henrique, vereador Casota, vereador Bruno Lessa, vereadora Verônica Lima, vereador Leonardo Giordano, vereador Betinho, vereador João Gustavo, meu querido vereador Ricardo Evangelista, vereador Paulo Velasco, querido vereador Renatinho do PSOL. Também queria cumprimentar o vereador Renatinho da Oficina. Eu brinquei lá dentro da presidência que o Renatinho estava reeleito, e eu tenho certeza que os dois vão ser reeleitos, né? E queria cumprimentar então o Renatinho da Oficina e o Renatinho do PSOL pela presença, e especialmente agradecer também a presença do nosso líder de governo, vereador Carlos Macedo, que tão bem conhece essa casa e conhece o regimento, e conhece o parlamento municipal, e também tem liderado aqui a base de governo com o diálogo necessário que devemos ter com a oposição. Queria agradecer também a presença do secretário e vereador Beto da Pipa, meu querido amigo, pela presença. Todos os senhores, senhoras, amigos e amigas, lideranças comunitárias, lideranças da sociedade civil de Niterói que nos acompanham. Agradecer também a audiência, aqueles que nos acompanham pela rede da internet, pela TV Câmara. Meus amigos e amigas, realmente é um dia muito especial para mim. Não é à toa que eu vim acompanhado pela minha filha mais nova que está aqui, a Marina, de 15 anos, e a Fernanda, que está aqui, a minha esposa, meus filhos, porque eu brinquei com eles que é o último ano. O último ano
onde eles praticamente não tiveram a presença do esposo e do pai durante todo esse período de 8 anos da gestão da cidade. Então, eu queria agradecer também a presença da Manuela, do Carlos Eduardo e da Maiara, além da Marina, e dizer a vocês que eu estou muito emocionado, muito feliz, porque hoje, evidentemente, eu não poderia deixar de vir a esta casa, presidente Cal, meu eterno presidente Paulo Bagueira, num gesto, mais uma vez, de reconhecimento à importância dos vereadores, à importância do legislativo, esse procedimento, esse gesto, registrar também a presença do vereador Renato Cariello, eu acredito que não é apenas uma ação, uma atitude do rito legal, porque eu poderia enviar um secretário para ler a mensagem do Executivo, mas eu queria mais uma vez ressaltar a nossa convicção sobre o papel inestimável, insubstituível do Parlamento, do Legislativo e da ação parlamentar. Nós estamos vendo um período sombrio no Brasil, de pouco apreço à democracia e também de ataques às instituições do Estado Democrático de Direito, inclusive ao Congresso Nacional. E eu penso que o gesto do prefeito de Niterói, de mais uma vez vir ao Parlamento, que com todas as suas limitações, com todas as contradições, com todas as imperfeições que ocorrem em qualquer outra instituição, como o próprio Executivo, ou o Judiciário, ou o Ministério Público, o Legislativo tem a função inalienável, insubstituível da representação popular na democracia representativa. E por isso eu estou aqui mais uma vez para ler essa mensagem aos senhores. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de me dirigir a vossas excelências no último ano dessa legislatura, mais uma vez participando pessoalmente da abertura da sessão do trabalho legislativo, acompanhado mais uma vez, a quem eu queria agradecer, por todo o secretariado do Poder Executivo Municipal. A leitura dessa mensagem executiva, meus amigos, reveste-se de aspecto especial, pois trata-se do último ano de 2 ciclos de mandato soberano e legitimamente confiado a mim pela população de Niterói para chefiar o Executivo e liderar o governo de nossa cidade. Um período, meus amigos, de muito trabalho e dedicação, de profundas transformações no modelo de gestão da Prefeitura, com forte e inquestionável repercussão positiva na vida de milhares de niteroenses em todos os bairros e regiões de nosso território. Encaramos e superamos com determinação e coragem os vários desafios, problemas e dificuldades apresentados nesses intensos meses e anos. Não descansamos em nenhum momento para garantir efetivamente as mudanças positivas almejadas pelos niteroenses ao fazerem a opção histórica de um novo ciclo político, administrativo e geracional para a nossa Niterói no ano de 2012. Eu estou encerrando esse ciclo, mas eu ainda tenho 43 anos. Então, evidentemente, eu fico muito orgulhoso e muito grato à população de Niterói pelo fato de ter assumido aos 36 anos a administração da cidade. Recordo que desde a minha primeira mensagem executiva, em 2013, tínhamos clareza do contexto dramático em que assumiríamos. Uma crise sem precedentes na administração municipal
e que perdurava desde a tragédia de 2010, como ficou conhecida a tragédia do Bumba. Eu mencionava aquela época, abre aspas, que a cidade enfrenta ainda outras crises. Além da crise fiscal, encontramos grave descontrole nas contas públicas e déficit previdenciário em patamares capazes de inviabilizar a boa governança, o cumprimento de compromissos de atenção básica aos cidadãos de Niterói e a garantia de cronograma de pagamentos, como, por exemplo, o pagamento de salários aos servidores. Fecha aspas. Aquela época, em 2013, o fechamento da emergência pediátrica do Getulinho e a paralisação por quase 2 anos das obras do Mergulhão da Marquês do Paraná eram apenas a ponta de um gigantesco iceberg de dívidas e problemas administrativos que pareciam insolúveis. Mas nós nos preparamos para administrar Niterói. Confiávamos que, aproximando a administração pública municipal da sociedade niteroense e compartilhando com a população a nossa visão de futuro para Niterói como um lugar melhor para viver e ser feliz, nós seríamos capazes de resgatar a autoestima dos niteroenses e construir um novo futuro juntos. E foi isso que fizemos com o plano Niterói que queremos, o primeiro plano estratégico da história de Niterói, com diretrizes e ações de curto, médio e longo prazos por pelo menos 20 anos. Na mensagem de 2013, meus amigos vereadores e minha amiga vereadora Verônica, eu reafirmava aos senhores, abre aspas, o reconhecimento do inestimável, insubstituível e democrático trabalho que desempenham e desempenharão os vereadores nesse novo ciclo político e administrativo para a reconstrução de nossa querida Niterói. Fecha aspas. Em tempos atuais, de pouco apreço pela democracia e pelo trabalho parlamentar, eu relembro que já naquela época, em 2013, eu mencionava o problema da crise de desempenho da democracia e ressaltava que as diferenças passadas, partidárias e ideológicas, são respeitadas, mas devem ser deixadas para trás quando pensamos na Niterói do futuro, que precisa do esforço de todos nós para retomar a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável nos patamares que nós desejamos. Fecha aspas. Prezados vereadores e minha querida vereadora Verônica, respeitada a autonomia e a independência dos poderes, eu observo que a cooperação e a contribuição do Legislativo Municipal foram determinantes, vereadores, para que Niterói pudesse superar a grave crise do início dessa década de 2010 e atravessar a pior crise da história do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil nos últimos anos. Enquanto praticamente todas as cidades do Estado do Rio sofreram retrocessos terríveis, basta ver as cidades vizinhas, a capital, cidades da região dos lagos, do interior do Estado, com graves consequências na vida de suas populações, Niterói superou e atravessou as crises, progredindo em todas as frentes e políticas públicas. Na área fiscal, por exemplo, a gestão responsável, técnica, e aqui eu quero ressaltar o trabalho da nossa secretária Giovana e do nosso secretário Axel, e as dezenas de medidas de ajustes, modernização e reequilíbrio adotadas logo no início do nosso primeiro mandato,
bem como no programa Niterói Resiliente, ao final de 2016, aprovados por esta casa, viabilizaram conquistas absolutamente extraordinárias. Nós evoluímos da 58ª posição em 2013 para o primeiro lugar em 2017 e também em 2019 no ranking independente da Firjan na área de gestão fiscal. Pagamos, senhores e senhoras, mais de 300 milhões de reais de dívidas do governo anterior. Zeramos a dívida líquida da Prefeitura de Niterói, antecipando a quitação de dívidas contraídas por administrações no início da década de 80. Não atrasamos um dia o pagamento de salários de nossos servidores e constituímos aquilo que para mim é motivo de muito orgulho, de maneira responsável e inovadora, uma poupança para os próximos 20 anos, ação inédita nas administrações municipais do Brasil. Deixarei mais de 300 milhões de reais guardados em caixa nessa poupança, ao fim do meu mandato, para o meu sucessor, que espero seja mantida e ampliada nos próximos anos para proteger Niterói de eventuais crises como as que atingiram as cidades e o estado do Rio de Janeiro. Na área previdenciária, meus amigos, encontramos em 2013 um cenário em que Niterói há anos não conseguia o seu certificado de regularidade previdenciária e estava há anos no CAUC, Cadastro Único de Convênios. O desequilíbrio da Previdência Municipal e a grave e ilegal utilização de recursos de servidores para o pagamento de despesas correntes impediam a cidade de obter até recursos de emendas parlamentares e apontavam para a completa falência da Prefeitura de Niterói. Com determinação, coragem e o apoio fundamental desse Legislativo, reestruturamos a Previdência em 2013 e 2016. Adotamos várias medidas modernizantes, combatemos os supersalários indevidamente concedidos e, após 43 anos de existência da Niterói Prev, obtivemos em 2019 o primeiro superávit nas contas da Previdência Municipal de Niterói. Até 2013, todos os governos anteriores ao nosso haviam juntado 12 milhões de reais no Fundo de Previdência Municipal. Com seriedade, honestidade e competência, hoje o Fundo de Previdência tem mais de 680 milhões de reais, um aumento de mais de 4.000% no patrimônio dos servidores. Caso seja mantida a nossa gestão responsável e transparente, Niterói poderá assegurar o pagamento às futuras aposentadorias e pensões dos servidores municipais, sem ter que retirar todos os meses milhões de reais da educação, da saúde e da segurança dos cidadãos por causa do chamado rombo da Previdência. A nossa gestão da Prefeitura também avançou substantivamente no conceito de governança aberta e transparência. A modernização e a profissionalização da administração e da gestão de Niterói, a implantação do E-Cidades e a integração de mais de 10 sistemas de protocolo, de 10 sistemas de folha de pagamento e 40 sistemas de protocolo na Prefeitura
inviabilizavam a administração e a tornavam completamente obscura. Esses investimentos possibilitaram avanços irreversíveis. A Lei Municipal de Acesso às Informações, a primeira do Estado, o Portal de Transparência, a criação da Controladoria Geral do Município e a carreira de Auditor de Controle, a Lei Orgânica da Procuradoria e um concurso inquestionável e transparente para procuradores, a Lei da Integridade e de Compliance, a primeira do Estado do Rio de Janeiro, a implantação da ordem cronológica de pagamentos de faturas na Secretaria de Fazenda, a primeira dentre os municípios do Estado, a disponibilização na internet de todas as licenças realizadas, por exemplo, pelas áreas da Fazenda, Urbanismo e Meio Ambiente, são conquistas da cidadania niteroense e reconhecidas por rankings independentes da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal, que conferiram à administração de Niterói o primeiro lugar em transparência dentre os municípios do Estado. Senhores vereadores, a despeito dos avanços que se fazem necessários, nenhuma outra cidade do Estado do Rio de Janeiro implantou o conjunto dessas medidas mencionadas. Basta ver a capital. Acreditamos que tais iniciativas são indispensáveis para a prevenção à corrupção, o zelo na utilização dos recursos públicos e essenciais para a confiança dos cidadãos nas instituições e na democracia. A mudança do paradigma da gestão de Niterói e as conquistas incontestáveis nas áreas do planejamento estratégico, da gestão fiscal, da gestão previdenciária e da transparência explicam em boa medida o êxito de nosso governo nas mais variadas políticas públicas. Na área da segurança, por exemplo, obtivemos em 2019 os resultados mais positivos da região metropolitana e os melhores dos últimos 15 anos em Niterói. Desde o início de nossa gestão, contrariando a atitude comum dos prefeitos no Brasil de nada fazerem e reportarem a atribuição constitucional do governo do Estado com a segurança pública e a administração das polícias, decidimos investir pesado no setor. Criamos o Gabinete de Gestão Integrada com as forças públicas, reabrimos cabines antes fechadas, construímos delegacias para a Polícia Civil e companhias destacadas para a Polícia Militar, resgatamos a nossa Guarda Municipal de Niterói, que estava, quando assumimos, em vias de extinção. Mais do que dobramos o efetivo da Guarda Municipal, fizemos o plano de carreira e valorização, criamos o auxílio fardamento para a nossa Guarda, construímos a cidade da ordem pública, dentre outras várias medidas, e transformamos a nossa Guarda Municipal em uma das melhores do país, com a dedicação e a disciplina de cada um de nossos guardas municipais. Construímos o Centro Integrado de Segurança Pública e, contrariando os mesmos do contra de sempre, que afirmavam que seriam um Big Brother dos bandidos, que afirmavam a sua inutilidade, o CISP hoje, coordenado de forma competente pela Guarda Municipal, é uma ferramenta estratégica e poderosa para as forças policiais e de combate ao crime, tendo grande responsabilidade na redução recorde de mais de 80% de redução no roubo de veículos em Niterói. Apesar, senhores e senhoras,
especialmente a vereadora Verônica, de o 12º Batalhão da Polícia Militar, que cuida de Niterói e de Maricá, ter hoje o menor efetivo da sua história, e isso é realmente muito grave, o que tem sido pauta de diálogo com a cúpula da PM, com o governo do Estado e com a própria Alerj, através de representantes como o deputado Paulo Bagueira, a população de Niterói observa um aumento expressivo do policiamento de nossa cidade, pois através dos convênios do PROEIS e do programa Niterói Presente, a Prefeitura de Niterói mantém, com recursos exclusivamente municipais, cerca de 65% dos efetivos policiais da cidade, além de toda a estrutura de viaturas e combustível. Vamos seguir cooperando na parceria exitosa com o governo do Estado e as polícias, ampliando os investimentos no setor em mais de 50 milhões de reais no ano de 2020. Por outro lado, quero destacar a inovadora concepção do Plano de Segurança Municipal, Pacto Niterói contra a Violência, que contou com a participação da sociedade civil organizada de Niterói, seguirá com outros expressivos investimentos em prevenção, com a criação de frentes de trabalho, cultura, esporte e educação, para a juventude em maior vulnerabilidade social de nossas comunidades, bem como na área de mediação de conflitos, reinserção social de apenados e reforço ao policiamento. O sistema de cerco eletrônico total do CISP deverá evoluir ainda mais com a implantação agora do sistema de identificação facial, o primeiro do estado do Rio de Janeiro. O programa Niterói Presente será expandido para novas regiões a partir de diálogo com o Estado. Convocaremos novos guardas municipais e teremos o primeiro plano decenal de desenvolvimento institucional da Guarda Municipal de Niterói. Estou certo de que em 2020 teremos resultados ainda mais positivos para a segurança pública de Niterói e reitero a nossa confiança e o nosso apoio aos bravos policiais e guardas municipais que atuam em nossa cidade. Na área da mobilidade, após 40 anos de ausência de investimentos, a última obra importante realizada em Niterói antes do nosso governo foi o túnel ligando São Francisco a Icaraí, iniciado pelo Ronaldo Fabrício, inaugurado no governo de Moreira Franco, quando Niterói não tinha 30 mil veículos circulando pela cidade, 10% dos mais de 300 veículos que circulam atualmente na cidade, nós tiramos do papel vários projetos e obras esperadas há tantos anos pelos niteroenses. A realização dos túneis João Sampaio e Luiz Antônio Pimentel, contrariando os mais pessimistas, mudou para melhor a vida dos moradores da região oceânica e também promoveu a integração física e afetiva da cidade. Foi preciso coragem, determinação e competência para tirar do papel essa obra que é a mais importante da história de nossa cidade. Ela se integra a várias outras iniciativas e ações para superar o passivo histórico de Niterói na área da mobilidade urbana. A duplicação da Avenida do Contorno, da Benjamin Constant, a modernização da Francisco da Cruz Nunes, os mergulhões da Praça do Renascença e da Marquês do Paraná, o programa Niterói de Bicicleta,
a implantação recorde de ciclovias e bicicletários, a implantação do CCO Mobilidade, com a modernização de todos os semáforos existentes na cidade. Dentre outras ações, foram conquistas importantes. Cabe ressaltar também, especificamente, as ações em relação ao transporte público, contrariando aspectos do contrato. Sempre é bom lembrar, contrato de concessão feito pela administração anterior, estabelecemos aquilo que não estava estabelecido no contrato, a meta de 90% de climatização dos ônibus municipais, a redução da vida útil da frota de 10 para 6 anos, a implantação gradual de Wi-Fi em todos os ônibus e, principalmente, senhores e senhoras vereadoras, a unificação das 3 tarifas que colocaram no contrato feito pela gestão anterior, pela mais baixa, sem a qual a tarifa da região oceânica hoje seria R$ 5,20 e não R$ 4,05. R$ 4,05. Apesar dos avanços que ainda se fazem necessários, eu não tenho dúvida em afirmar que Niterói hoje tem a melhor e mais moderna frota de transporte público do país. Basta ver as cidades vizinhas e a própria cidade do Rio de Janeiro, que não chegaram a nem 40% da sua frota climatizada. Vamos seguir cobrando as melhorias que ainda precisamos, especialmente na região norte. Para 2020, teremos entregas importantes na área da mobilidade, como a tão esperada ampliação e modernização da Marquês do Paraná, que muda completamente a entrada da Zona Sul de Niterói, integrando, por exemplo, as ciclovias da Roberto Silveira e da Amaral Peixoto. Vamos realizar a implantação da reversível da Benjamin Constant Barreto até a Alameda, a ampliação da Paulo Alves do Ingá. Iniciaremos as obras de modernização da Alameda São Boaventura, no Fonseca, e da saída da Ilha da Conceição. Vamos iniciar o terminal de integração do Caramujo, além da implantação de 30 quilômetros de ciclovias. Prosseguiremos com o programa já bem sucedido de integração intermodal do transporte municipal e do sistema aquaviário. E contamos com esta Casa Legislativa e com cada um dos vereadores e vereadora na luta por melhorias das barcas que atendem a Praça Araribóia e pela tarifa social nos catamarãs de Charitas. O Plano Decenal de Mobilidade, que está em consulta pública, será oficialmente apresentado nesse semestre, para seguirmos com investimentos em infraestrutura viária, engenharia de tráfego, ciclovias e transporte público, para uma mobilidade cada vez mais sustentável em Niterói. Partimos do pressuposto que não se pode basear a mobilidade da cidade prioritariamente no uso do carro individual. Uma matéria que merece o debate desta casa e que tem nos preocupado no Executivo é a regulamentação dos chamados aplicativos e dos milhares de veículos de aplicativos de cidades vizinhas que têm sido atraídos para Niterói em função da melhoria e limpeza das vias públicas, da segurança pública e da melhor renda média da população de Niterói. Nesses anos, meus amigos, fizemos uma revolução silenciosa na rede de educação de Niterói. A prefeitura hoje é a segunda que mais investe em educação no país. Temos orgulho, eu como filho de professores, casado com uma pedagoga, como cientista social por formação, de sermos
a cidade sermos a administração que mais construiu e implantou novas unidades de educação. Já foram implantadas 25 novas escolas municipais em nosso governo, mais do que os últimos 30 anos. E com isso, a rede pública superou a privada e a rede estadual do município. Colocamos todas as crianças na escola no ensino fundamental e na educação infantil obrigatória de 4 a 6 anos. Municipalizamos e reconstruímos os CIEPs. Aqui cabe também fazer referência ao nosso grande Darcy Ribeiro e ao ex-governador Leonel Brizola, porque se não tivessem fechado os CIEPs no estado do Rio de Janeiro, nós não estaríamos perdendo tantos jovens para a criminalidade no estado do Rio de Janeiro, especialmente na região metropolitana. Reconstruímos os CIEPs que estavam abandonados, viabilizamos a sede do Pedro II no Barreto, a primeira escola técnica federal no Sapê e implantamos a primeira plataforma tecnológica na Engenhoca, onde há a maior proporção de jovens que não estudam e não trabalham, no sentido de criar oportunidade para esses jovens, e vamos implantar mais uma unidade da plataforma digital em Santa Bárbara e também naquela região que ficou conhecida como Complexo do Viradouro. Estamos apoiando e investindo em um amplo acordo de cooperação com a UF, sobretudo na pesquisa e extensão, com investimentos, meus amigos e amigas, que são maiores do que o investimento do CNPq nesse ano, em 2020, em todas as universidades brasileiras. Investimentos de 30 milhões de reais em pesquisa e extensão a partir das prioridades do Plano Estratégico Niterói que queremos. A UF, a nossa querida Universidade Federal Fluminense, precisa ser defendida por todos os niteroenses. É uma instituição indispensável ao desenvolvimento educacional, cultural, social e econômico de Niterói. Quero aqui fazer uma pausa e manifestar como cidadão e como prefeito de Niterói a nossa repulsa à abertura de procedimento contra 30 professores da Universidade Federal Fluminense pelo Ministério da Educação. Realizamos, através do plano de cargos e salários, aprovado por esta Casa Legislativa, um amplo programa de valorização dos profissionais de educação em contexto geral de crise, onde a quase totalidade dos municípios do Rio de Janeiro não pagaram sequer salários em dia. Incorporamos centenas de profissionais de educação através de concurso público. No próximo período, o nosso principal objetivo, mais do que ampliar a rede municipal, é melhorar ainda mais a qualidade da educação. Para isso, senhores vereadores, nesse ano, avançaremos com a climatização de todas as escolas municipais, a implantação de ambientes digitais de aprendizagem, as maratonas de português e matemática. Implantaremos um novo ciclo de aceleração do ensino fundamental 2 em escolas com maior taxa de distorção idade-ano, os programas de aperfeiçoamento dos profissionais de educação e especialmente de melhoria da gestão escolar. Vamos entregar a Unidade Municipal de Educação Infantil do Capim Melado, desapropriar a Escola Itapuca no Cubango, o vereador João Gustavo puxou a palma porque ele que fez a indicação, João Gustavo, e iniciar a construção
da Escola Municipal Fagundes Varela, no Engenho do Mato, da região oceânica. Agora foi o Atratino que puxou a palma, hein, Atratino? Em 2012, a rede de saúde de Niterói, em 2012, encontrava-se em total colapso, com o fechamento da emergência do Getulinho, da Policlínica do Largo da Batalha, dos riscos estruturais das unidades de urgência e emergência Mário Monteiro e Carlos Tortelli, o fechamento de módulos do médico de família, salários atrasados e ausência de insumos básicos. A epidemia de dengue em 2012 e 2013 e o aumento da mortalidade infantil eram consequências mais visíveis de um quadro que ensejou a decretação da emergência da saúde no início do nosso mandato. Passo a passo, com planejamento e a ampliação progressiva do orçamento da Prefeitura para a área da saúde, recuperamos a referência da rede, que voltou a ser uma das mais estruturadas do Estado, a despeito dos necessários avanços que se fazem necessários. Receberam expressivos investimentos a nova emergência do Getulinho, que já atendeu a mais de 1 milhão de crianças nesses 7 anos, a nova unidade de urgência Mário Monteiro, a Policlínica do Largo da Batalha e a implantação, recuperação e ampliação de mais de 45 unidades de saúde no município. Cabe destacar, senhores vereadores, a resolução do problema histórico da gestão de recursos humanos, questão não tratada pelo Sistema Único de Saúde quando de sua implementação e que está inviabilizando em vários municípios, especialmente o Programa Saúde da Família. O programa foi retomado com força, com empenho por nosso governo, que acredita nesse modelo assistencial de atenção básica e ampliou a sua cobertura de 110 mil habitantes para 220 mil niteroenses que mais precisam. Nosso governo foi o que mais implantou módulos do Programa Médico de Família. Poderia aqui mencionar o da Ponta da Areia, o do Viçoso Jardim, o do Sapê, poderia mencionar o do Boa Vista, poderia mencionar, enfim, várias unidades que foram implantadas, foram 15 novas, Jacaré, que nós vamos inaugurar agora, Coronel Leôncio. Nesse ano de 2020, vereadores, nós chegaremos a 100% do público-alvo atendido pelo Programa Médico de Família. Nós mais do que triplicamos o investimento municipal na rede de saúde pública, enquanto as verbas federais, e isso é importante que os senhores vereadores se atentem, enquanto as verbas federais do SUS estão praticamente congeladas desde 2014, portanto, os últimos 6 anos. Esse cenário agravado pela malfadada PEC dos gastos sociais, que, pasmem, congelou os investimentos federais em saúde, educação e assistência social por 20 anos. Enquanto as demais cidades fecham unidades de saúde e sequer pagam salários, em Niterói estamos ampliando significativamente os investimentos e a rede de atendimento à população. Em 2020, vamos inaugurar o primeiro centro de imagem da cidade no Carlos Tortelli. Vereador Paulo Velasco puxou a palma porque pediu, reivindicou, reforçando a retaguarda de exames. Iniciaremos
as obras da nova maternidade pública municipal, ampliaremos o projeto bem-sucedido de prontuário eletrônico, de salas de vacinação informatizadas e o remédio em casa. A realização de concurso público para a Fundação Municipal de Saúde e a Fundação Estatal de Saúde permitirá a continuidade e, sobretudo, a consolidação da rede de Niterói como a melhor e a mais bem estruturada da rede de saúde pública da região. Prezados vereadores e vereadora Verônica, mesmo antes de passarmos a receber os royalties do pré-sal, sobretudo a partir de 2018, o que explica a existência de interesses poderosos sobre Niterói, realizamos em nosso mandato importantes investimentos em infraestrutura, com recursos próprios ou por meio de parcerias público-privadas. Nesses anos, mais de 130 projetos de contenção de encostas foram realizados em todas as regiões de Niterói e centenas de ruas, principalmente na região oceânica, foram implantadas através do maior programa de drenagem, macrodrenagem e urbanização de Niterói. Bairros inteiros, como Cafubá, Fazendinha, bairro Peixoto, Boa Vista, que ficavam inundados durante dias e semanas após uma chuva, foram completamente reestruturados. Nós construímos praticamente uma nova cidade na região oceânica. Em 2020, nós vamos investir, senhores, mais de 400 milhões de reais na região oceânica, com a realização e entrega de obras há décadas esperadas pelos moradores dos bairros Santo Antônio, Mar à Vista, Mar Alegre, Serra Grande e Engenho do Mato. Após o início dessas obras, nesse primeiro semestre, concluindo o programa de infraestrutura e drenagem, onde antes sequer essas estruturas existiam, nós vamos aí sim dar início ao plano de ampliação de macrodrenagem, onde ela já existe, como é o caso do Barreto, Charitas e especialmente Icaraí, onde prédios há muitas décadas foram construídos sobre o rio Icaraí. Vocês estão acompanhando uma pequena obra de ampliação da drenagem da Marquês do Paraná, que vai ser concluída agora, antes do prazo, nessa semana, e vocês imaginam o que será a intervenção que nós vamos fazer na região de Icaraí, com a implantação de um investimento de mais de 300 milhões de reais, não é isso, Axel? Que nós estruturamos para ampliação dos sistemas de macrodrenagem já existentes, esperados há mais de 50 anos. Os novos projetos de ampliação da macrodrenagem, somados aos mais de 800 milhões de reais que nós já investimos em contenção de encostas, implantação de drenagem, macrodrenagem, onde não existiam, estão sendo fundamentais para a resiliência da cidade frente às mudanças climáticas. Nessa década, segundo os especialistas, nessa década de 2010 a 2020, tivemos 4 vezes mais chuvas intensas em curto período. Na semana passada, tivemos uma chuva mais intensa que a da tragédia do Bumba. E apesar dos transtornos que ocorrem em qualquer cidade do mundo, não tivemos ocorrências graves em nossa cidade. Nenhuma morte, nenhum deslizamento, com a ação preventiva da Defesa Civil. Vamos seguir investindo em parceria com a concessionária Águas de Niterói
para consolidar a referência de Niterói na área do saneamento. Quero aqui ressaltar a importância desse projeto iniciada na administração do prefeito Jorge Roberto e que nós ampliamos. Em 2015, chegamos a 100% das regiões com abastecimento de água tratada. Em 2020, a nossa meta é chegarmos a 100% dos bairros com rede coletora e tratamento de esgoto. Os investimentos de 700 milhões de reais triplicaram a rede coletora nos últimos anos e ampliaram a capacidade das nove estações de tratamento, aprimorando ainda mais os serviços. Os maiores desafios agora, com a universalização, são mobilizar todos os cidadãos que ainda não conectaram as suas residências à rede existente e já implantada e reduzir a zero o despejo de esgoto em galerias pluviais, consolidando o programa Enseada Limpa, liderado pelo secretário Axel Grael, responsável por ampliar em mais de 7 vezes a balneabilidade de nossas praias da Baía de Guanabara. Vamos seguir, meus amigos, senhores e senhoras vereadoras, com um plano de implantação e ampliação de parques e espaços públicos. Em nossos mandatos, foram implantados e revitalizados mais de 150 praças e parques públicos de Niterói, como é o caso do novo Horto do Fonseca, o novo Horto do Barreto e o novo Skate Park de São Francisco. Colocaremos em funcionamento o novo Parque Esportivo do Caramujo, o Parque das Águas Escondidas no bairro de Fátima, a nova Praça Araribóia, o novo Parque da Orla de Piratininga e iniciaremos a nova concha acústica. Teremos novas entregas na cultura, como, por exemplo, o Centro Cultural da Região Norte, batalhado aí pelo vereador Leonardo Giordano, na área ambiental, com o plantio de 200 mil árvores em áreas de encostas, na assistência social, com a melhoria dos abrigos para moradores de rua e com o novo restaurante popular da Zona Norte, vereadora e secretária Verônica. No turismo, teremos entregas como a recuperação da Ilha da Boa Viagem, que antes estava sob a administração do SPU e do IFAM, e que conseguimos municipalizar, o Parque Rural Bagueira, deputado Bagueira, do Engenho do Mato, que será inaugurado, o início do projeto da Orla de Uraguatá, de Caraí, a entrega do novo mercado municipal, revitalizando o antigo depósito abandonado há mais de 40 anos, o início da dragagem do Canal São Lourenço, além da entrega de unidades habitacionais de interesse social. Aqui eu quero fazer um parêntese e ressaltar a necessidade, vereador Paulo Eduardo, vereadora Verônica, de lutarmos junto ao governo federal pela retomada do programa Minha Casa Minha Vida. É inaceitável que várias unidades que estavam em construção em Niterói estejam praticamente paralisadas. E quero aqui anunciar em primeira mão que estive com o procurador Raposo, com o promotor Luciano Matos e autorizei a desapropriação do prédio da Caixa Econômica Federal para a implantação de um programa inovador de habitação de interesse social para aqueles moradores despejados. Gostaria de
ressaltar a importância da Comissão de Direitos Humanos desta casa. Eu tive a oportunidade de conversar com o vereador Renatinho, a vereadora Verônica, vereador Paulo Eduardo, vereadora Verônica, presidente da Comissão de Habitação, e nós estamos já discutindo como seria esse modelo, que tem que ser um modelo inovador e que resolva definitivamente um problema de décadas da Avenida Amaral Peixoto, de um prédio que certamente poderia se transformar no novo Musema do Rio de Janeiro, com o crime tomando conta, mas, por outro lado, precisamos construir alternativas dignas de habitação para aquelas pessoas que viveram e vivem há tantos anos naquele prédio. Vamos seguir apoiando os empreendedores e o setor produtivo, incentivando investimentos privados para o tão necessário desenvolvimento econômico, geração de riquezas e empregos em nossa cidade. Já estou terminando, meus amigos. Asseguro, e quero aqui olhar nos olhos de cada um de vocês, como olhei nos 7 anos dos meus pronunciamentos, nesse 8º. Nos momentos de dificuldade e nos momentos, presidente Cal, de maiores alegrias. Mas eu asseguro aos senhores vereadores e a todos os niteroenses que nesse ano, em 2020, nós teremos o melhor ano dos nossos 2 mandatos à frente da Prefeitura de Niterói, com grande volume de obras, projetos e políticas públicas esperados pela população de Niterói em todas as regiões da cidade, reforçando o nosso compromisso de um desenvolvimento sustentado e integrado para toda a cidade de Niterói. Eu tenho muito orgulho, vocês não imaginam, de estar prefeito de nossa cidade e de ter sido o único prefeito reeleito na região metropolitana em 2016. Nas 7 mensagens anteriores, eu citei sociólogos e intelectuais que me ajudaram a compreender a pós-modernidade e os seus impactos na vida das pessoas, na sua relação com as instituições e a crise da democracia no Brasil e no mundo, que nós já identificávamos em 2013. A minha formação na área, a dedicação à leitura e aos estudos sobre os impasses do mundo atual foram essenciais para anteciparmos cenários, propormos soluções e governarmos, protegendo Niterói desse ambiente mais geral de instabilidades e crises. Tenho a consciência tranquila de ter buscado governar para todos, de ter buscado governar com justiça, honestidade e dedicação. Apesar das paixões próprias da disputa política, das mentiras, das chamadas fake news, das incompreensões, das injustiças, em nenhum momento eu desequilibrei. Perdi a lucidez ou as minhas convicções democráticas. Nesses quase 8 anos, suportei algumas manipulações absurdas e a violência inominável que sofri com a minha família e com toda a cidade. Ação completamente arbitrária e ilegal, reparada posteriormente pelo colegiado de magistrados, que sequer aceitou a abertura de processo de acusação leviana de organização criminosa que ensejou a violência que eu sofri. Sem nunca ter sido ouvido até hoje,
com mentiras, como a de que minha esposa seria proprietária de uma empresa de ambulâncias, que supostamente receberia recursos de propinas, com omissões de dados do COAF, dentre outras informações que comprovavam a minha vida de simplicidade e seriedade, sofremos. Entretanto, sofri esse arbítrio típico de regimes autoritários que não desejaria aos meus mais combativos adversários. Não perdi as minhas convicções e por isso nunca ataquei qualquer instituição ou poder constituído, e nem a imprensa, por acreditar exatamente na importância do Estado Democrático de Direito. Instrumentalizamos e profissionalizamos a administração pública. Estruturamos um plano estratégico de longo prazo e uma poupança para o futuro de nossa cidade. Se em 2013 eu olhava para os meus filhos sem ter a certeza de que em médio prazo conseguiríamos superar aquela grave crise, hoje eu olho para minha neta com a convicção de que Niterói voltou a ser a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro. E apesar dos avanços que se fazem necessários, temos um futuro promissor, caso essa carta de navegação de uma gestão responsável siga em frente. Encerro mencionando o precursor da sociologia moderna, Max Weber, em seu clássico Ciência e Política, Duas Vocações, que junto com a minha espiritualidade é um texto marcante para quem faz política, inclusive para os senhores. A política é um esforço tenaz e enérgico para atravessar grossas vigas de madeira. É perfeitamente exato dizer, e toda experiência histórica confirma, que não se teria jamais atingido o possível se não houvéssemos tentado o impossível. Aquele que esteja convencido de que não se abaterá, nem mesmo que o mundo, julgado do seu ponto de vista, se revele demasiado estúpido ou mesquinho para merecer o que ele pretende oferecer-lhe, só aquele tem a vocação da política. Desejo-lhes a todos os vereadores, sincera e indistintamente, da base do governo ou da oposição, um produtivo ano legislativo e muitas conquistas para o bem do povo e de nossa amada Niterói. Obrigado. Queria agradecer a todos. Está encerrada a sessão.